louvo a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Samuel, também ao conselho da igreja, por esse tempo. Que o Senhor seja louvado e edificado através das nossas vidas. Convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, segundo Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Leremos os últimos versos desse capítulo. Então leremos dos versos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 ao 38, nos diz assim a santa e inerrante palavra do nosso Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Nosso irmão Luiz já orou e essa também é a minha oração. Que o Senhor seja edificado através da palavra e que os irmãos que a palavra caia em solo fértil no coração dos irmãos e produza frutos para a glória do nosso Deus. Queridos, é interessante que nós somos constantemente ensinados, nós aprendemos constantemente. E na nossa caminhada, eu vendo alguns amigos que estão tendo filhos recentemente, eu vejo que a esposa já está grávida, o pai já está ali na barriga da esposa, conversando com o seu filho ou com a sua filha, ensinando. Nós que somos crentes, muitas vezes eles estão ali lendo a Bíblia, já orando na barriga, com o bebê ainda no ventre. Aí a criança nasce, ela ainda não está ali entendendo, compreendendo, o pai está lá já ensinando, orando junto, antes da refeição, fala: olha, fecha o olho, vamos orar ao Papai do Céu. E assim nós vamos aprendendo desde que nós nascemos até o dia que o Senhor nos chamar ou Ele voltar, não é verdade? Eu creio que não tem ninguém aqui que acredita que é tão experiente, tão sábio, que já sabe todas as coisas. E na nossa caminhada de aprendizado, tem pessoas que nos marcam, talvez sejam os nossos pais, ou o nosso pai, nossa mãe. Talvez tenha algum professor que você se lembra que marcou a sua vida, a sua caminhada de estudos. Mas fato é que hoje nós iremos aprender com o mestre dos mestres, com o Senhor dos senhores, que é o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Quando nós olhamos aqui em Mateus capítulo 9, os últimos versos, versículos 35 a 38, olhando o contexto do Evangelho de Mateus, nós vamos nos lembrar que do capítulo 5 ao capítulo 7 é o conhecido Sermão da Montanha, Sermão do Monte, quando Jesus está ensinando e as pessoas, aquela multidão está como os irmãos aqui sentados e Jesus ensinando através de palavras, dizendo, e as pessoas ali ouvindo e aprendendo de Jesus. Sermão da Montanha. E é inclusive no Sermão da Montanha, quando a multidão olhando Jesus ensinando, eles viram e dizem assim: olha, ele não ensina como os escribas e fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. Como tem autoridade. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 29. Mas então, após o Sermão da Montanha, nos capítulos 8 e 9, agora nós vamos ver Jesus ensinando, agora não apenas mais com palavras, mas também fazendo a missão a qual ele veio, de Filho de Deus. Então ele vai, nos capítulos 8 e 9, nós vamos ver ele curando o criado do centurião, ele vai expulsar demônios, ele vai curar pessoas leprosas, vai expulsar demônios, e assim. Então Jesus agora, ele havia ensinado através de falar, então os discípulos estavam ouvindo, mas agora Jesus estava aprendendo, vendo Jesus cumprir a obra. E o que o Senhor vai nos ensinar essa noite? Hoje nós vamos falar sobre a missionária, sobre aquilo que o Senhor tem feito em terras longínquas. Nós vamos aprender com o Senhor Jesus como realizarmos a sua missão, como realizarmos a missão que o Senhor Jesus nos deixou. Nós vamos aprender com Ele, com o Mestre dos Mestres. E em primeiro lugar, o Senhor vai nos ensinar como cumprir a missão a qual Ele nos chamou, através da metodologia do Mestre. A metodologia do Mestre. Quais que são os métodos, irmãos? Quais os métodos para a gente cumprir a missão a qual
Todos nós temos a missão de fazer discípulos de todas as nações. Como fazer? O Senhor Jesus nos ensina. Nós vamos ver isso no versículo 35, que diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui o primeiro método para a gente cumprir a missão. Nós devemos percorrer todos os lugares e povoados. É interessante que Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, já vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia. Mas por que agora o evangelista mais uma vez diz que Jesus percorria, mas agora não mais de forma geral, toda a Galileia, mas agora ele enfatiza todas as cidades e povoados? Meus irmãos, eu creio que não é por acaso. Nas Escrituras nada é por acaso. Aqui, o Senhor Jesus está mostrando para os seus discípulos que nós, como discípulos de Cristo Jesus, assim como Ele, nós devemos percorrer todos os lugares. Nós não podemos fazer acepção de pessoas ou acepção de lugares. O nosso Mestre, o Senhor Cristo Jesus, nós vamos ver nos Evangelhos, Ele constantemente estava com pessoas que aos olhos da sociedade eram pessoas que eles tinham rejeição. Os irmãos vão se lembrar de Jesus com a mulher samaritana. Um rabino naquela época não conversava com a mulher em público, e muito mais com alguém que era samaritano, que havia um grande conflito. Mas Jesus está lá e manifesta, ele se água viva para a mulher samaritana. Mas Jesus sentou com pessoas conhecidas. Nós vamos ver também, Jesus ele vai ter um diálogo, justamente no capítulo que antecede o João 4, quando ele conversa com a mulher samaritana. Jesus ele conversa com Nicodemos. Agora, um homem judeu, conhecedor da lei, membro do Sinédrio, Jesus estava com ele também. Mas os irmãos também vão se lembrar que Jesus ele estava, e os capítulos que antecedem aqui, o capítulo 8 e 9, Jesus ele vai curar, por exemplo, o criado do centurião gentil. Mas Jesus o faz. Pessoas leprosas que eram excluídas da sociedade, Jesus os cura. E cura ainda de forma a tocá-los, rompendo justamente com a lei, mostrando agora é um novo tempo. Agora chegou um novo tempo. Queridos, o Senhor Jesus nos mostra que nós devemos ir a todos os lugares. Nós não podemos fazer acepção de pessoas e acepção de lugares. E por que isso é importante, queridos? Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre missões e até sobre evangelismo, às vezes a gente pensa que existem pessoas que devem ser evangelizadas e talvez outras que a gente não se atenta tanto. Certa feita eu me lembro de um senhor que disse assim para mim, assim, conversando, e eu imagino que essa pessoa é crente, ela não falou isso por mal, mas eu creio que é justamente falta de instrução, e ela disse assim, olha, tem um missionário que está indo para uma tribo indígena que tem 2.000 pessoas, por que nós vamos por que nós vamos levantar recursos para mandar esse missionário para 2.000 pessoas, sendo que há tantas nações com milhares de pessoas não alcançadas? Por que não é melhor nós gastarmos os recursos mandando ele para grandes centros? Meus irmãos, essa não é a visão de Cristo Jesus. Aonde há uma pessoa que não conhece o Evangelho, nós precisamos ir lá pregar o Evangelho a ela. Seja em etnias de 2.000 pessoas, seja em etnias com centenas de milhares de pessoas, precisamos ir. Jesus nos ensina isso. Todos os lugares. Jesus ele percorria todas as cidades e povoados. E talvez a pergunta que você faça, Paulo, como é que nós vamos cumprir essa missão? Missão difícil, né, irmãos? Mas sabe como é que o Senhor usa, qual é o método que o Senhor usa para cumprir essa missão? É a sua igreja, é a mim e a você. Por isso, hoje à noite eu estou voltando lá, creio que os irmãos já descobriram de onde eu sou, né, lá de Minas Gerais. Estou voltando hoje à noite para Minas Gerais, mas sabe quem vai cumprir essa missão aqui? Em Taboão da Serra, em das Artes, em toda São Paulo? São os irmãos que vão ficar aqui. Eu estou voltando para Uberaba para cumprir essa missão lá, porque nós temos que percorrer todas as cidades e povoados, e quem vai ficar aqui é você. Você é um discípulo de Cristo Jesus, você é uma testemunha para cumprir a missão. Mas então o primeiro método que Jesus nos ensina é que nós devemos ir, percorrer Jesus todas as cidades e povoados. Mas vai dizer, vai ter um segundo verbo no versículo 35, vai dizer, olha, percorrer Jesus todas as cidades e povoados, e vai dizer assim, ó, ensinando nas sinagogas. Então, nós devemos ir, mas devemos ensinar. Se eu for lá para a Guiné-Bissau, irmãos, e começar a bater perna lá, e não pregar, e não ensinar, eu não estou fazendo obra missionária. Não estou fazendo missões. Eu não estou cumprindo a missão conforme o Senhor Jesus me ensinou.
Então eu preciso ir, mas eu preciso fazer o quê? Ensinar. Eu preciso ensinar. E como eu disse, Jesus já estava ensinando aqueles discípulos. Eles já tinham visto que Jesus ele não ensinava como escribas e fariseus, que ensinavam muito bem com palavras, mas as suas ações não condiziam com o que eles ensinavam. Mas Jesus ensinava como quem tem autoridade, pois ele é o Filho de Deus. Mas, querido, Jesus, quando ele subiu aos céus, ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. E hoje eu e você temos essa autoridade de Cristo Jesus através do Espírito Santo que habita em mim e você. Então nós podemos ensinar. Nós podemos ensinar. Talvez você vai dizer, Paulo, mas não é muito a minha área. Mas se você tem o Espírito Santo, você pode ensinar por meio de Cristo Jesus para a glória dele. Então, como que nós vamos cumprir a missão? Quais são os métodos? Nós devemos ir e ensinar. Mas aí tem um terceiro verbo, vai dizer que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então, nós devemos ir ensinando, mais o que? Pregando. Queridos, a salvação ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aqui em Paulo aos Romanos, capítulo 10, vai dizer. Por isso que nós temos que ser enviados para pregar o evangelho. Então nós temos que ir ensinando, mas pregando. E Jesus ele pregava sobre ele mesmo, sobre o evangelho. Então nós devemos ir e pregar aquilo que eu vou pregar, eu vou pregar aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo. Não, eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que pregar a palavra. Por isso, irmão, nós precisamos, como discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos ter uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra, para que nós sejamos habilitados pelo Senhor a pregar as boas novas do Evangelho. Por que constantemente nós não pregamos o Evangelho, talvez para os nossos amigos, familiares não crentes, mas a gente tem muita facilidade às vezes para falar de política, para falar de futebol, para falar de economia? É porque muitas vezes isso é o que tem tomado mais o nosso coração. E aí a gente fala que o nosso coração está cheio. Então, se eu só consumo muito esporte, futebol, na hora que alguém apresentar uma demanda da alma, por exemplo, uma fila de padaria, eu vou falar sobre outros assuntos, mas eu não vou falar do Evangelho para ela. Quantas vezes o Senhor tem nos dado a oportunidade de pregar o Evangelho no nosso dia a dia, e muitas vezes nós não o fazemos, nós não pregamos como Deus está nos ensinando, porque nós não temos buscado a Ele. Nós precisamos ter uma mente cativa do Senhor, precisamos nos encher da palavra de Deus, nos encher de uma vida de oração, e assim, quando o Senhor nos der a oportunidade, nós iremos fazer naturalmente. No dia a dia, meus irmãos, o evangelismo, você não vai ter tempo de estar com a Bíblia debaixo do braço, mas você vai ter que ter a mente, as escrituras aqui na sua mente, para você poder falar das escrituras, mesmo sem poder abri-las no dia a dia. Então o Senhor nos ensina como fazer a missão. E como que nós vamos fazer essa missão? Indo, ensinando, pregando. E aí tem um quarto verbo, uma última metodologia que o Senhor nos ensina. Ele vai dizer que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E aí tem um quarto verbo, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E agora é que vem, né? E aí, Paulo, você vai curar lá em Guiné-Bissau? Irmãos, o Senhor ele curava porque ele é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Então, qualquer um que estivesse na presença de Cristo e ele quisesse que aquela pessoa fosse curada, ela seria curada sim. Ele é o Filho de Deus, na verdade ele é o próprio Deus, ele é o Deus encarnado. E isso evidenciava isso. Quando chegavam pessoas leprosas, quando aquela mulher do fluxo de sangue apenas toca nas vestes de Cristo, tendo fé nele, acreditando que se ela apenas tocasse nas vestes de Cristo, ela seria curada, e ela é curada, isso evidencia que ele é o Filho de Deus. Mas também tem uma segunda evidência, quando Jesus nos mostra que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades, é que Jesus ele se preocupava com a pessoa na sua unidade, na sua integralidade. E o que seria isso? É que muito influenciados pela filosofia, nós muitas vezes fazemos uma dicotomia entre as coisas espirituais e a carne. Então muitas vezes nós falamos assim, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Jesus, ele, entendendo que nós somos uma unidade, ele se preocupava com a alma, mas com o corpo das pessoas. E se nós não nos atentarmos a cumprir a missão como o Senhor Jesus nos ensina, nós vamos poder fazer essa dicotomia. E para ilustrar isso, talvez um irmão aqui perde o emprego. Não estou querendo isso, irmão, vai ser uma ilustração.
Mas vamos supor que o irmão perdeu o emprego, ele está procurando trabalho, nós conhecemos ele, nós sabemos que ele está se esforçando, mas devido a essa perda de emprego, ele está passando necessidades. Sabe o que via de regra nós fazemos muitas vezes? Nós batemos no ombro desse irmão e dizemos assim: vou orar por você. Está errado isso? Não, está completamente certo. Só que se nós falarmos assim para ele apenas, vou orar por você, você está fazendo essa dicotomia. Você está dizendo assim: olha, eu estou cuidando da parte espiritual, vou rogar a Deus que levante as bênçãos. Mas peraí, se eu sou o corpo de Cristo, nós somos o corpo, queridos. Se o membro do corpo, ele sente, ele está sofrendo, todo o corpo sofre junto. Basta você correr aqui no templo, alguma criança correr, bater o pé aqui nessa mesa, e você vai ver que no banco, ela vai chorar, ela vai sentir dor, todo o corpo sofre. E nós temos que orar sim por essa pessoa, por esse membro. Mas se Deus tem nos dado condições, por que não o assisti-lo financeiramente? É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas, queridos, na sua integridade. Nós precisamos pregar o Evangelho, mas também se preocupar, amar aquela pessoa nas suas necessidades. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus nos ensina isso. E o próprio Senhor Jesus vai fazer isso. Os irmãos vão ver Jesus, por exemplo, dizendo: olha, a tua fé te salvou. Mas Jesus vai dizer assim também para o paralítico: toma o teu leito e anda. E foi salvo. Ele é um eleito agora. A salvação alcançou a sua vida. Mas o Senhor preocupa com o seu corpo e diz assim: olha, toma o teu leito e anda. Uma multidão, Jesus ensinando a multidão, seus discípulos chegaram para ele: Senhor mestre, despede o povo, porque eles estão com fome, eles têm que comer. Aí o que o Senhor Jesus faz? Jesus estava ensinando eles, então eles estavam sendo alimentados na sua alma. Os discípulos: olha, Senhor, eles estão tendo necessidade da carne. Aí o Senhor Jesus diz assim: dá vocês mesmos de comer. E eles chegam assim: mas Senhor, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O Senhor dá graças, e o que acontece? Todos são alimentados, e ainda sobram 12 cestos por cada discípulo, para eles aprenderem o Jesus que o Senhor preocupa com a pessoa na sua integridade, na sua unidade. Então, como que nós vamos cumprir a missão, queridos? Eu digo que o nosso campo missionário, sabe a partir de onde que é? Nosso campo missionário é a partir dos nossos pés. É só você olhar seu pé. Aonde o seu pé apontou é seu campo missionário. Então, se você tem familiares não crentes, olha seu campo missionário. Se você trabalha com pessoas não crentes, olha seu campo missionário. Se você faz faculdade e tem colegas não crentes, olha seu campo missionário. Se você está jogando bola e tem pessoas não crentes, olha seu campo missionário. Aonde você coloca os seus pés é seu campo missionário. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos fazer missões aqui e até os confins da terra. E até os confins da terra. E como nós vamos cumprir isso? Indo, ensinando, pregando e se preocupando com a pessoa na sua inteireza. É assim que nós vamos cumprir a nossa missão. O Senhor Jesus nos ensina muito claro como nós vamos fazer a missão: percorrendo, ensinando, pregando e se preocupando com as pessoas na sua inteireza. Mas em segundo lugar, queridos, então nós vimos em primeiro lugar como que nós vamos cumprir a missão? Através da metodologia. Mas em segundo lugar, nós vamos ver aqui o fundamento da missão. É o que eu denomino fundamento da missão. E vocês sabem qual que é o fundamento da missão? Olha o que diz o versículo 36, o fundamento da missão. Vendo ele as multidões, o que aconteceu? Compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Querido, sabe quando nós vamos cumprir a missão? Quando nós tivermos esse olhar de Cristo Jesus. E quando você vai no texto original, lá no grego, você vai olhar o verbo compadeceu, ele vem de uma raiz, ele deriva da raiz que o substantivo é entranhas. E o que quer dizer isso? O que isso nos ajuda? É que na visão do povo judeu, entranhas era o mais íntimo, é como se Jesus estivesse sofrendo no mais íntimo do seu ser. E ele, ao sofrer, ele, ao olhar aquela multidão, ele vê elas como ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor, e ele tem ali então dor, ele se sente uma dor profunda no mais íntimo do seu ser. E o que é essa compaixão? Essa compaixão é você olhar diante de uma situação de calamidade que o outro está passando, você olhar com piedade.
é você olhar com empatia, é você destinar amor para aquele que está precisando, quando está passando por uma situação difícil. Queridos, não tem como nós fazermos missão sem compaixão, sem amor. Muitas vezes nós não pregamos o Evangelho, porque nós não olhamos para as pessoas como Jesus olhava para as pessoas. Jesus olhava aqui, irmãos, de uma forma totalmente diferente do que os mestres da lei olhavam. Jesus olha de uma forma totalmente diferente do que o Império Romano olhava para aquelas pessoas. Os escribas e fariseus que deveriam pastorear aquelas pessoas, que deveriam ensinar a palavra de Deus e cuidar delas, sabe o que eles estavam fazendo? Eles colocavam fardos mais pesados sobre eles. É isso que Jesus vai nos dizer. Se você olhar lá em Mateus, no capítulo 23, dos versículos 3 e 4, Jesus vai censurar os escribas e fariseus e vai dizer o seguinte: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem ouvi-los. É isso que os escribas e fariseus faziam. Em vez de apacentar, de trazer amor, compaixão, empatia, misericórdia, sabe o que eles faziam? Colocavam fardos mais pesados. Colocavam fardos mais pesados. Mas o Senhor Jesus não olhava como os escribas e fariseus. Jesus não olhava como o Império Romano olhava, mas Jesus olhava com um olhar que só aquele que ama as pessoas, ele pode olhar. E nós temos que olhar com os olhos de Cristo Jesus, porque nós somos testemunhas dele. Queridos, todo aquele que não crê no Cristo Jesus é uma ovelha aflita e exausta. Todo aquele. Seu familiar não crente, ele é uma ovelha aflita e exausta. Seu amigo não crente, ele é uma ovelha aflita e exausta. Os milhões e milhões de pessoas não alcançadas são ovelhas aflitas e exaustas, que não tem um bom pastor. Que não tem um bom pastor. E aí nós precisamos olhar para as pessoas como Cristo olha. Hoje nós somos a geração do selfie, não é verdade? A gente tira foto assim, sorridente e posta. Mas, queridos, atrás de uma foto de Instagram, ou de uma foto do X, né, do X, ou de um Facebook, existe uma ovelha aflita e exausta, que tem buscado preencher o vazio da sua alma com as coisas desse mundo, mas as coisas desse mundo não preenchem. Eles podem alcançar todas as coisas que esse mundo pode oferecer, mas no final de tudo isso eles vão falar: isso é fadiga e canseira, isso não satisfez a minha alma. E aqui eu me recordo de Eclesiastes capítulo 2, quando o sábio ele vai dizer o seguinte: olha, eu resolvi me dar a todas as coisas desse mundo pode oferecer. E ele vai dizer assim: olha, eu me dei ao vinho, me entreguei ao vinho. Ele vai dizer: olha, eu me entreguei aos prazeres da carne, mulheres e mulheres. Ele vai dizer: olha, eu construí grandes edificações, eu tive árvores frutíferas de toda sorte de diversidade de árvores. Ele vai dizer: olha, eu tive animais, mais do que todo mundo. Olha, meu nome, ele foi maior do que todos antes de mim. Olha, ele construiu grandes coisas, ele se deu ao álcool, ele se deu aos prazeres da carne, mulheres e mulheres, podemos trazer hoje para a sexualidade. Ele teve status, o seu nome foi o maior. Você sabe qual é a conclusão que ele traz? Eclesiastes 2, de 1 a 11. Ele vai dizer assim: tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Ele vai dizer: olha, eu com toda a minha fadiga eu experimentei, nada que os meus olhos desejassem eu neguei. E tudo isso é vaidade, é como correr atrás do vento. Queridos, as coisas desse mundo é isso mesmo, é vaidade. É vaidade. Por isso que nós vamos conhecer pessoas que são ricas, têm status, e aí na hora que você pega uma reportagem, ela está lá deprimida e desesperada. Ovelha aflita e exausta, ela precisa do bom pastor. Ovelha aflita e exausta. As coisas desse mundo não vão preencher o vazio da sua alma. Então, queridos, nós só vamos pregar o Evangelho quando nós olharmos com os olhos de Cristo Jesus. Que os nossos familiares são esses, aflitos, exaustos, que precisam do bom pastor.
Mas talvez alguém que entrou aqui essa noite seja uma ovelha aflita e exausta. Talvez você está aqui e as coisas desse mundo têm trago um fardo na sua vida, porque o mundo coloca fardos pesados sobre nós. Nós precisamos estudar e continuar estudando até a gente morre, tem que fazer faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Temos que ser super-homens e super-mulheres para os nossos familiares. Temos que estar conectados com tudo que acontece no mundo. E isso é um fardo pesado. O mundo coloca fardo pesado sobre as pessoas. E como eu disse, aquele que não conhece a Cristo, ele vai buscar nas coisas desse mundo preencher o vazio da sua alma e não vai encontrar. Mas se o mundo tem colocado fardo pesado sobre as pessoas, nosso Senhor Jesus é aquele que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Se hoje você veio se hoje à noite você veio aqui para o culto sobrecarregado, talvez com problema na sua família, um problema no trabalho, talvez uma dificuldade financeira, talvez porque você tem ansiado, como tateando, procurando uma razão de viver, e você ainda não conhece o Evangelho, não conhece Cristo Jesus. Hoje é o tempo sobre modo oportuno, hoje é o tempo de salvação, hoje é o tempo de você reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dizer: olha, eu reconheço que eu sou pecador, eu careço de Cristo Jesus, para que eu tenha a verdadeira alegria que só tem aqueles que creem em Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se os fariseus, queridos, colocavam fardos pesados e difíceis de carregar, o Senhor Jesus disse para aquela multidão agora: vinde a mim, deixem os seus fardos pesados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, como que nós vamos cumprir a missão? Vamos cumprir a missão cumprindo os métodos que o Senhor Jesus nos ensinou: indo, ensinando, pregando, se preocupando com as pessoas na sua inteireza. Mas em segundo lugar, nós só iremos fazer a missão se nós tivermos por fundamento a compaixão. Se nós olharmos para os povos não alcançados e dizer assim: olha, eles são ovelhas aflitas e exaustas, e isso nos incomodar, aí nós vamos fazer a missão. Mas em terceiro lugar, nós vamos ver aqui a necessidade da missão. Queridos, a necessidade da missão. Sabe qual que é a maior necessidade da missão, irmãos? Eu, como missionário que estou indo pela PMT, agência da nossa igreja, sabe qual que é a nossa maior necessidade? A nossa maior necessidade é a oração. Vejam bem, irmãos, a maior necessidade da missão é a oração. Olha o que aqui diz os versículos 37 e 38. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, a necessidade da missão. Olha a progressão dos fatos. O Senhor Jesus ensinando como se realiza a missão. Ele vai dizer: olha, vocês têm que olhar para aqueles que não me conhecem, que esse olhar de compaixão, de misericórdia, mas existe uma necessidade para vocês fazerem isso. Vocês precisam orar ao Senhor da seara. É interessante que Jesus estava olhando para a multidão, mas agora ele não olha mais para a multidão. Agora o olhar para ele, vai dizer o texto que diz assim: ó, e se dirigiu aos seus discípulos. É como se agora o Senhor Jesus olhasse nos olhos de cada um de nós aqui, irmãos, que cremos em Cristo Jesus. O Senhor olhando fito nos nossos olhos, o Senhor Jesus olhando fito nos nossos olhos, dizendo assim: olha, a seara na verdade é grande. Vocês estão achando que é uma multidão, mas essa multidão é muito maior do que vocês pensam. Queridos, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: há muitas pessoas não alcançadas que precisam conhecer o Evangelho. Segundo a Operation, a Yoshua Project, que é uma base de dados para etnias, eles dizem que tem 3,4 bilhões de pessoas, pouco mais, 3,4 bilhões de pessoas não alcançadas. Irmãos, é 3,4 bilhões de ovelhas aflitas e exaustas que não tem pastor. 3,4 bilhões de pessoas que estão caminhando para o inferno eterno
3,4 bilhões de pessoas que hoje estão deprimidas, buscando talvez um Deus falso, porque aquilo não preenche o seu coração. Um muçulmano, por exemplo, está buscando nas obras a sua salvação, então ora 5 vezes a um Deus falso no dia, fazem jejum 30 dias no ano a um Deus falso, que não responde, e ele não tem certeza da sua salvação, está aflito. Um animista, também da cultura da Guiné-Bissau, que crê em espíritos, eles estão lá adorando a espíritos, tentando apaziguar os ânimos, porque eles têm medo do que eles podem fazer. Mas na nossa realidade, também, são, como nós já dissemos, ovelhas aflitas e exaustas, aonde tem procurado no alto de satisfação da sua vida, no entretenimento a satisfação da sua vida, na sua família a satisfação da sua vida, e nada disso traz vida a eles. A seara, na verdade, é grande. E aí, sabe o que o Senhor Jesus nos ensina? A necessidade da missão. Ainda hoje, 3,4 milhões de pessoas alcançadas. Aí o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: diante de um fato como esse, sabe o que nós devemos fazer? Orar. Diz o texto, o Senhor Jesus diz assim: olha, rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Queridos, a seara ela tem um dono, a seara tem um Senhor, e o Senhor da seara é o nosso Deus, Ele que governa soberanamente. E Ele diz assim: olha, vocês como meus discípulos, roguem ao Senhor da seara. E aqui, quando você olha mais uma vez no texto original, aqui a palavra é defete, que vem do verbo deomai. E o que nos serve isso? É que o verbo deomai não é simplesmente pedir, porque talvez se a gente pudesse falar assim: então nós temos que orar pedindo a Deus que mande mais trabalhadores. Mas o deomai não quer dizer pedir. O deomai quer dizer suplicar, implorar por algo que é uma necessidade importante. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, essa noite você sabe que tem 3,4 bilhões de pessoas não alcançadas. Ele está dizendo que a necessidade é rogar a Ele, é implorar, é suplicar. Não tem outra forma, queridos. Nós temos que clamar: Senhor, levante mais trabalhadores. Senhor, me use como trabalhador do Senhor para pregar para o meu amigo não crente. Senhor, me use para pregar para o meu familiar não crente. Senhor, levante trabalhadores, que tem milhões e milhões e milhões de pessoas não alcançadas. É suplicar, não é só pedir, irmãos. É a gente derramar o nosso coração diante de Deus. É isso que é o deomai. É súplica, é clamar. É como os salmistas faziam, a gente olha Davi fazendo isso, derramando. A gente imagina essa cena quando nós lemos alguns salmos, como o Salmo 32 que nós lemos na liturgia. Nós imaginamos isso. Olha, Senhor, enquanto eu estou encobrindo os meus pecados, os meus ossos estão envelhecendo. É assim. Senhor, eu não vou dormir essa noite, Senhor. O Senhor precisa mandar mais trabalhadores. O Senhor precisa levantar trabalhadores aqui na igreja. O Senhor tem que levantar trabalhadores para a seara. Me use. É assim, queridos, que o Senhor está nos ensinando. Sabe o que é interessante, queridos? No decorrer da progressividade das Escrituras, a oração é tão importante que o texto posterior à nossa perícope, ao nosso texto que nós estamos meditando essa noite, é o texto que o Senhor Jesus, no capítulo 10, ele escolhe os 12 e envia. Antes de enviar os seus 12, ele já está ensinando para eles como fazer a obra missionária. Como que é? Indo, ensinando, pregando e se preocupando com a pessoa na sua interesse. Debaixo do fundamento que é o quê? Está ensinando, Deus está ensinando para eles antes de enviá-los. Vocês têm que olhar com compaixão, com amor. E aí ele já está, antes deles irem, o Senhor Jesus está dizendo o quê? Roguem ao Senhor da seara. Orem ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. Queridos, a maior necessidade da obra missionária é a oração. Por isso eu te convido você, na hora que for embora, não deixe de pegar ali na mesa ali, na entrada, nosso marca-página, o nosso panfleto, lembrar de orar comigo pela minha esposa. Porque a maior necessidade nossa é a oração. Talvez algumas pessoas dizem: Paulo, é um recurso? Não, queridos. Porque o nosso Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Ele é Senhor de todas as coisas. Então o recurso não é problema. Ele levanta os recursos. Mas nós temos que rogar a Ele, porque é Ele quem realiza todas as coisas.
É Ele quem nos capacita. É Ele que, não é? Quando nós estamos ali no campo missionário, ou mesmo no dia a dia, irmãos, porque todos nós somos discípulos de Cristo Jesus, do mesmo nível, nós somos todos do mesmo nível. Todos nós temos o Espírito Santo. Queridos, não é a nossa oratória que vai fazer com que alguém se converta. Não é o nosso conhecimento teológico que vai fazer com que alguém se converta. Mas é o Espírito Santo de Deus. Por isso que tem como você dizer assim: Paulo, eu não fui chamado para isso. Essa mensagem não é para mim, essa mensagem é para os pastores, para os presbíteros, é para aqueles que têm a vontade de evangelizar. Não, isso é para nós todos, queridos. Porque não é a nossa instrumentalidade, não é o nosso eu que faz com que as pessoas creiam no Evangelho, mas é o Espírito Santo de Deus. Por isso que no decorrer da história o Senhor tem usado pessoas simples ou pessoas cultas na pregação do Evangelho. Eu me recordo como se fosse ontem, o pastor José João, que faleceu na época da pandemia, ele contando que estava lá no Peru, e ele conheceu um senhor que era analfabeto, e aquele homem crente no Senhor Jesus, não sabia ler, ele trabalhava na roça de manhã, até um pouco depois do almoço, ele chegava na sua casa, almoçava, tomava banho, e aí a esposa lia a Bíblia para ele, analfabeto. A esposa lia a Bíblia para ele, e depois ele saía para pregar o Evangelho. E eu me recordo do pastor José João em lágrimas, dizendo assim: aquele senhor no Peru já havia plantado 3 ou 4 igrejas, irmãos. Não era pastor, não tinha ferramentas homiléticas, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que confiava no poder da palavra. Era um homem que tinha compaixão pelo perdido e amor pelas almas perdidas. Era um homem que com certeza dobrava o seu joelho e falava: Senhor, eu dependo totalmente do Senhor para que eu venha ter efetividade na pregação da palavra. Queridos, todos nós podemos pregar o Evangelho para a glória de Deus. E por fim, uma última ilustração. Lendo o livro do Ronaldo Lidório, Missões do Desafio Continua, ele vai contar o fato dos morávios. Os morávios são um grande movimento missionário no século XVIII, aonde o conde Zinzendorf usou seus recursos para enviar missionários para o mundo todo. E já no final do movimento dos morávios, quando já tinha mandado praticamente todo mundo, e já tinha gastado todo o seu dinheiro, o conde Zinzendorf orava pelo Alasca, pelos esquimós. E ele orando, e disse que o Senhor, ele sonhou com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus orou no sonho e disse assim: manda o oleiro lá do acampamento. E o conde Zinzendorf, na hora que acordou, ele pensou assim: meu Deus, mas o oleiro é um senhor de meia idade, pacato, eu não vejo nele habilidade de liderança. Mas ele pensou assim: mas eu já mandei todo mundo, praticamente só tem o oleiro mesmo, vou lá no oleiro. E o conde Zinzendorf chegou no oleiro, irmãos, lá no século XVIII, e disse para o oleiro o seguinte: olha, o Senhor Jesus, estou orando pelos esquimós, e o Senhor Jesus em sonho me disse que é você que eu tenho que mandar. Só que antes de você tomar a decisão, tem 2 coisas para te dizer. O conde Zinzendorf contando para o oleiro. Primeiro, como você sabe, eu já gastei todos os recursos, eu não tenho dinheiro para te enviar. Se você quiser ir para o Alasca, você vai ter que dar seus pulos. Eu imagino dizendo isso, né? Você vai ter que se virar aí, você vai ter que dar seus pulos aí. E segundo, como você também sabe, nós já mandamos todo mundo, você vai ter que ir sozinho. Irmãos, olha que proposta atraente, hein? No século XVIII, você vai para o Alasca, sozinho, sem dinheiro. Quem aí que animava hoje? Imagina no século XVIII, não tinha avião, né? Aquele homem disse assim: deixa eu orar aqui. E ele orou por 2 minutos, o oleiro. Depois de 2 minutos orando, ele levantou assim com o conde Zinzendorf e disse assim: se o senhor tiver um par de sandálias usadas, amanhã eu partirei. Aí nota de rodapé, né, o Ronaldo Lidório abre um parênteses e diz assim: olha, se ele está pedindo um par de sandálias usadas, eu imagino que ele estava descalço. E eu também meio que concordo. Para que ele vai querer um par de sandálias usadas? Para ficar carregando mais peso para lá? Possivelmente ele estava descalço. E no outro dia, quando Zinzendorf vai lá, mas o oleiro já tinha partido. O oleiro já tinha partido, sem dinheiro e sozinho. Não lembro qual que é a data do livro do Ronaldo Lidório, mas ele encerra o livro dizendo o seguinte: hoje, 50% dos esquimós são cristãos, crentes em Cristo Jesus. Porque um homem que nós não sabemos o nome, totalmente sem dinheiro e sozinho, foi pregar o Evangelho a eles. Mais de 50% deles são crentes em Cristo Jesus.
Queridos, o que o Senhor não pode fazer através dessa igreja aqui em São Paulo? Se um oleiro, mais de 50% dos esquimós no século XVIII, hoje, são reflexos disso. Meus irmãos, essa missão é para todos nós. Não tem como nós terceirizarmos para um ou para o outro. Essa missão é nossa. E o Senhor Jesus nos ensina hoje como cumprir essa missão. Como nós vamos fazer, irmãos? Indo, ensinando, pregando a palavra e se preocupando com a pessoa na sua inteireza. Debaixo de compaixão e amor pelos perdidos. E em terceiro lugar, debaixo de quê? Muita oração. Muita oração para a glória de Deus. E aí no texto seguinte, como eu disse, o Senhor Jesus escolhe os 12 e envia. Agora, conhecedores de como cumprir a missão, queridos, o Senhor Jesus está nos ensinando, está dizendo assim para nós agora. Todos nós estamos habilitados a cumprir a missão. Nós já sabemos como fazer. Precisamos percorrer todos os povos, todas as tribos e raças, como nós cantamos, pregando o Evangelho do Reino, pregando sobre Cristo, ensinando, se preocupando com eles também, na sua integridade, se compadecendo e amando, e debaixo de muita oração. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a cumprir a missão a qual Ele nos chamou. Amém. Amém.